Vamos orar e vamos começar a nossa conversa dessa manhã, queridos? Mudar a nossa conversa dessa manhã, né? Vamos orar. Oh Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por esta manhã, por esse dia, pela vida, pelo teu cuidado. Aqui estamos nós, Pai, nesse mundo desafiador. Quando olhamos à nossa volta, Pai, nós temos absoluta clareza de que os tempos são maus, mas nós somos privilegiados e agradecemos pela honra de sermos chamados pelo Senhor para vivermos nesse tempo, exercermos ministério nesse tempo, sermos instrumentos, agentes de transformação do Senhor no tempo em que o Senhor nos colocou. Nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus que nesta manhã o Senhor acrescente conhecimento a cada um de nós, preparando-nos de tal maneira, Pai, que não sejamos convencidos por esse mundo de nenhuma forma, ao contrário disso, nós possamos ser um instrumento do Senhor para a mudança de tudo que está à nossa volta. É a minha oração sincera no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, nós continuamos pensando na transformação, na vida nova, tudo se faz novo. E hoje nós vamos continuar, como a Ana começou semana passada, tudo se faz novo a partir da mente, a partir do que nós pensamos. Tem um texto de Provérbios, capítulo 23, se a memória não me trai, versículo 7, que vai falando do invejoso, que diz assim: como imagina em sua alma, assim ele é. Porque efetivamente nós somos o que nós pensamos. Nós somos o que pensamos. Nós somos aquilo que são as nossas ideias que se transformam no nosso cotidiano. Mas nós vamos começar em Gênesis, no capítulo 3. O inferno tinha uma tarefa gigantesca: desfazer a obra de Deus. O inferno tinha a impressionante tarefa de entrar no Éden, mexer no Éden e mudar a história da humanidade, a história dos seres humanos, que Deus tinha criado à sua imagem e à sua semelhança. Isso não é pouca coisa. Foi uma criação direta, específica, do próprio Deus. Não veio numa sequência, foi a própria mão de Deus que tinha feito aquele casal. Naturalmente, ele nos fez também, mas ele nos fez agora por meio do nascimento, como a gente sabe. Mas ali não. Ali era uma pessoa que Deus, ele próprio foi lá, pegou o pó da terra e fez, pegou da costela, fez a mulher. E a tarefa do diabo era mexer nisso. Ele podia fazer muitas opções. Mas qual foi a opção do diabo? A opção do inferno, queridos, foi sugerir uma ideia. Eu vou reler o texto que vocês já conhecem demais, mas em Gênesis, no capítulo 3, diz assim: mas a serpente mais sagaz, todo o versículo 1, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos, e ambos percebendo que estavam nus, etc. Vocês reparem, queridos, que a ação do inferno foi sugerir uma ideia. Uma ideia, por exemplo, a respeito do caráter de Deus. Uma ideia a respeito do propósito de Deus. Do caráter de Deus, porque ele disse, Deus disse isso para você, mas não é assim. Na verdade, Deus está te enganando. Ele não quer que você coma por causa disso e não do que você está falando. Não daquilo que ele falou para você. Quer dizer, uma ideia nova sobre o caráter de Deus. Essa árvore já estava lá antes. Ela não foi criada naquela hora, ela estava lá. O que o inferno fez foi sugerir algo novo a respeito daquela árvore, que já estava lá, que já era do conhecimento dela. Mas reparem vocês que na sequência diz assim, que ela percebendo
que a árvore era boa para dar conhecimento. Ela não tinha tido essa percepção ainda. Mas agora ela percebeu. Como é que ela percebeu? Foi sugerido a ela. Veio por meio de uma ideia. Meus irmãos, é impressionante, mas é exatamente assim que o mundo continua funcionando até hoje. É assim que o inferno continua agindo até hoje. É assim que ele destrói famílias, é assim que ele destrói igrejas, é assim que ele pega os crentes que são firmes hoje e amanhã abandonam a fé, sempre sugerindo algo novo, apontando noutra direção, mostrando que não é bem assim. E é exatamente aí, nessa área, onde nós precisamos entender que se nós queremos o novo, o tudo se fez novo, se não passar por uma nova mentalidade, nós não chegaremos a lugar nenhum. Vamos lá. Como é que Jesus criou uma nova realidade? Como é que Jesus criou uma igreja? Como é que Jesus influenciou uma geração? Como é que Jesus mantém a sua influência no mundo até hoje? Mudando a forma de pensar das pessoas. Isso era algo tão importante e tão caro, que por causa das novas ideias de Jesus, ele foi morto. Jesus nunca atirou em ninguém, nunca esfaqueou ninguém, nunca fez um levante contra o Império Romano, ele nunca agrediu um sumo sacerdote e que merecesse algum tipo de pena capital, nunca houve isso. O que Jesus Cristo fez, queridos? Jesus Cristo trouxe uma nova ideia. Jesus Cristo mudou o mundo, mudando a forma de pensar das pessoas. Ele mudou a forma de pensar das pessoas sobre Deus, sobre relacionamentos, sobre o ser humano, sobre religião, sobre autoridade. Mudou a forma de pensar. Então, de novo, veja só. Lá atrás, o inimigo, para destruir, sugeriu novas ideias. Jesus, para retomar, repôs as ideias. Ele recolocou as ideias dentro do plano primeiro de Deus. Então, onde é que está a batalha? Onde é que está, obrigado, baby. Onde é que está a necessidade de mudança, de posicionamento? Na nossa mente, irmãos. Na nossa mente. Esse é o nosso campo de batalha. Nosso campo de batalha. E nós estamos vivendo num tempo muito complicado para isso. Porque, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês, queridos. Muitos de nós não somos afeitos a muita leitura. Vou dar um exemplo. Você já leu, por exemplo, Jean-Paul Sartre? Um ou outro aqui pode ter lido. Talvez não. Jean-Paul Sartre foi um existencialista. O marido, as mulheres devem saber, porque é o marido de Simone de Beauvoir, que foi uma mulher lá daquele movimento feminista e tal. A absoluta maioria das pessoas não sabe nem que esse homem já existiu. Mas ele era um existencialista. Não sabem que ele existiu, mas as ideias dele vão para a academia, e na academia eles formam os professores que vão dar aula para os nossos filhos, que são formados segundo a visão existencialista. Estão percebendo? É uma cadeia de pensamento. Até hoje, sim, isso continua. É uma cadeia de pensamento. Nós, às vezes, pensamos que a única coisa que nós devemos conhecer é a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, entender a Bíblia. É mais ou menos aquele padrão, né? Se você frequenta as programações da igreja, lê a Bíblia, ora e contribui, você é um ótimo crente. Mas é um equívoco isso. Um crente que faz isso e que vive isso, ele é um crente, como eu falei ontem lá no Gama, é um crente meia boca. Porque isso é o básico dos básicos dos básicos. Um crente, irmãos, um discípulo de Jesus, tem que entender que ele está numa batalha permanente. O diabo não descansa. Ele não descansa. A ação dele é permanente. Nós estamos sendo atacados permanentemente. Mas nós nos detemos geralmente em questões menores,
do dia a dia. A gente fica preocupadíssimo assim porque não deu conta de trocar a TV, porque o carro já ficou velho, não deu para mudar, porque queria uma promoção no emprego e a promoção não saiu. Detalhes do cotidiano, como se isso fosse efetivamente determinante em relação a quem nós somos e ao cumprimento do projeto de Deus na nossa vida. Mas, irmãos, é muito mais do que isso. Está muito acima disso. Nós vivemos uma batalha permanente que acontece na nossa mente. Agora vamos lá. Os problemas que nós temos para enfrentar isso aí. Um deles. Quando você conheceu Jesus, quando Jesus entrou na sua vida, eu estou falando daquela pessoa que se converteu já depois da infância. Significa dizer que você já tinha uma série de ideias formadas sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre o futuro, sobre tudo. Tá certo? Isso já estava lá. Chamamos isso de pressupostos. Você, quando conheceu Jesus, você já tinha muitos pressupostos. Se todos nós conhecêssemos Jesus sem nenhum pressuposto e tivéssemos a mesma orientação, nós teríamos o mesmo pensamento, como a palavra do Senhor recomenda. Que nós devemos pensar na mesma direção. Nós devemos estar em acordo. Por que nós não estamos? Porque cada um de nós tem os seus pressupostos. E um primeiro desafio nosso, queridos, para vencermos a batalha na mente, é conhecer os pressupostos, saber a origem deles, a legitimidade deles, e o quanto esses pressupostos estão efetivamente de acordo com a palavra de Deus. Porque pode ser alguma coisa que eu aprendi com a minha mãe, com algum parente, com um amigo, que eu aprendi na escola, com algum professor, e que aparentemente é uma coisa boa, mas efetivamente pode ser contrária aos interesses do reino de Deus. Mas a gente não para avaliar isso, a gente simplesmente parte daquele pressuposto e vai acrescentando a essa árvore de conhecimento novos galhos, novos frutos. Mas não avalia a fonte, não avalia a base, o tronco desse pensamento, dessas convicções. E nós temos que fazer isso. Nós temos que olhar para trás e dizer, os meus pressupostos estão certos? Porque todos nós somos influenciáveis, sem exceção. Todos nós somos influenciáveis. Óbvio, aqui, como eu já disse algumas vezes, aqui nessa cadeira não está apenas o Márcio. Nessa cadeira tem uma multidão sentada. Uma multidão de pessoas que o influenciaram, que ajudaram a formar o seu pensamento. E assim como ele pensa, ele é. Então ele precisa parar, olhar e dizer assim, da minha formação toda, de todos os meus pressupostos, o que eu tenho que mudar. O que eu tenho que abandonar, o que eu tenho que deixar. O que eu defendo como certo, que está errado. Quase ninguém faz esse tipo de avaliação, irmãos. Geralmente parte do ponto que está para frente. Por isso a vida com Jesus é uma vida mais ou menos. Porque não zera. Zerar de forma absoluta é impossível. Nós temos influências sobre a nossa vida que não dá para você evitar 100%. Mas a minha primeira palavra é nesse sentido. Avalie os seus pressupostos. Pense nos seus pressupostos. Veja o quanto desses pressupostos sofreram influência de ideias que não foram trazidas pelo reino de Deus, mas foram trazidas pelo mal. Tá certo? Esse é um ponto. O segundo ponto que eu quero que vocês pensem é o seguinte, irmãos. Também algo que eu ontem disse lá no Gama, que eu estou trazendo para vocês agora de manhã. Recebi, inclusive, uma orientação da Ana depois que foi muito apropriada em relação ao seguinte. A gente vive como se Jesus tivesse vindo ao mundo para morrer. E, como a Ana me fez correção, de fato ele veio para morrer. Mas antes de morrer, ele veio para viver. Pensa nisso. Se Jesus tivesse vindo ao mundo só para morrer, ele não precisava passar pelo que passou. Ele podia nascer e ser morto. Ó, o menino foi sacrificado, então agora a salvação já aconteceu. Tá certo? E cadê o menino? Ressuscitou. Não foi assim.
Jesus nasceu e viveu. Reparem, irmãos, a palavra do Senhor diz que nós fomos tirados do reino das trevas e transportados para o céu. Não, para o reino do Filho do seu amor. Por que Jesus passou tanto tempo aqui nesse mundo, irmãos? Por que Jesus passou tanto tempo? Ele passou esse tempo todo para nos ensinar a vida do reino. Eu vou voltar a isso depois, mais para o final. Mas nesse momento eu gostaria que você tivesse isso em mente. Você tem que cuidar da sua mente, cuidar das suas ideias, porque este tempo que nós estamos aqui, e que ainda não fomos levados para a glória, porque se o objetivo final exclusivo fosse simplesmente me salvar e levar para o céu, o melhor que Deus podia fazer por cada pessoa que se converte é levá-la imediatamente. Nasceu de novo? Céu. Nasceu de novo? Céu. Mas vejam vocês que a Bíblia não ensina como nós vamos viver no céu. Não há nada na Bíblia que ensine isso. O único ensinamento é que lá nós não vamos casar. É o que Jesus falou. Mas como nós vamos viver lá? Adultos, meninos, com cara de velho, de novo, conhece, não conhece? Eu já vi muita elucubração sobre isso. Mas tudo é teologização. E quando você teologiza sem um fundamento claro na palavra de Deus, você pode tanto dizer A quanto B, Z, não interessa. Você pode fazer o alfabeto todo de possibilidades. O fato cristalino e inerradável é que não há uma orientação bíblica de como vai ser lá. Por quê? Porque Jesus viveu, não foi para nos ensinar a viver no céu. Jesus viveu para nos ensinar a viver na terra. E como é que nós vamos viver na terra? Nós vamos viver na terra de acordo com aquilo que nós pensamos. Nós vamos viver na terra de acordo com aquilo que está na nossa mente. Então nós temos que cuidar da mente. Lembra disso. Nós temos uma tarefa aqui. Avalie os seus pressupostos. Dá uma olhada para trás, veja o que tem que ser mudado. E depois entenda que enquanto você estiver neste mundo, você tem uma tarefa, e essa tarefa passa permanentemente pela sua mente. Não há ação inocente do inferno em relação à nossa mente. E aí, irmãos, nós estamos numa luta em glória, dificílima, dificílima. Os nossos filhos, quando estão conosco em casa, por exemplo, nós não temos como passar 4 horas por dia sentado com os filhos didaticamente, ensinando para eles. Não tem sentido, a vida seria um fardo para eles. Só que esses meninos vão para a escola sem poder abrir a boca, sem se manifestar, mente aberta, órgão passivo, 2 órgãos passivos, 2 ouvidos, recebendo informação, e mais informação, e mais informação, e ideias entrando. Ideias entrando, entrando e entrando e entrando. Vocês viram como a concorrência é braba? Ah, mas é muito difícil. Porque nós temos pouquíssimo tempo. Os pais têm pouco tempo, porque não podem passar 4 horas por dia fazendo isso. A igreja tem pouco tempo. Mas a escola tem todo o tempo. E é obrigação legal. Você nem tem opção de não levar. E aí agora eu vou dar uma palavra aos pais. Sabendo você, querido, que a batalha do inferno contra o seu filho vai acontecer aqui, ensine o seu filho a pensar. Esse é o terceiro ponto que eu quero colocar para você. Ensine o seu filho a pensar. As escolas foram criadas hoje para ensinar as pessoas a passar na prova. Passar no concurso, por exemplo. Se passou no concurso, agora descansa, relaxa. Pode parar de estudar, porque agora o salário está garantido. Então relaxa, não precisa aprender mais. Não precisa continuar estudando mais. Porque a ideia é preparar até passar e garantir a segurança financeira. Isso é um equívoco, irmãos. É um equívoco. Uma boa parte dos nossos filhos estão sendo treinados para não pensar, apenas decorar e responder as provas. Se o seu filho não tiver um diploma, mas for um ser pensante, que não aceita simplesmente o que é imposto, mas tem uma convicção real de vida e sabe a direção que caminha, é melhor para ele do que ter o diploma. É melhor do que ter o diploma. Meu irmão, um dia disse assim, Júnior, eles me chamam de Júnior na família, eu vou parar de estudar. Eu disse, não faça isso. Ele disse, vou parar. Eu disse, por quê? Ele disse, porque todo mundo estuda para depois virar caixa de banco. E eu não quero ser caixa de banco do Brasil, eu não vou estudar não.
não quero fazer concurso nenhum. Ou seja, estão estudando para ganhar dinheiro, então eu vou ganhar logo. Ao invés de perder tempo estudando, eu vou ganhar dinheiro de uma vez. Aí ele, um português todo errado, eu falei, mas estude pelo menos para saber português. Ele disse, você entendeu quando eu falei? Entendi, então para mim basta. O que aconteceu? Ele efetivamente ganhou dinheiro. Ele se tornou um homem de posses, sem dúvida. E, de fato, por essa lógica, ele tinha razão, né? Se o objetivo é passar na prova, para ter um concurso, ter um salário garantido e uma segurança financeira, tendo um caminho mais curto para conquistá-la, é conquistar logo. Parece que meu irmão é estúpido ao fazer isso, pois essa estupidez é generalizada. Porque as pessoas querem isso mesmo. Que o filho seja treinado para passar, treinado para ter o diploma, treinado para conseguir passar na prova e ter um salário garantido, ter uma segurança financeira. Meus irmãos, nós temos que tirar essa coação da nossa mente. Temos que entender que nós, como parte de um exército maravilhoso que Deus colocou nesse mundo como agente de transformação da humanidade para implantar o reino de Deus aqui, nós temos que aprender a pensar, irmãos. Eu não era uma pessoa que gostava de ler. Eu não gostava de ler. E por que eu não lia? Porque a escola era ridícula. A escola era uma coisa ridícula, e eu acho que ainda é até hoje. Mas eu estudava em escola pública. E eu dizia assim, gente, se é para passar, eu fazia assim, olha, eu posso faltar quantas aulas no semestre? Posso faltar 15? Então eu faltava às 15. Porque o objetivo é só fazer a prova e passar, eu sempre passava de boa. Falei, então, eu posso faltar 15 aulas, falto 15 aulas. Vou lá, faço a prova, passei, acabou. A irmã da Ana era minha colega. Ela ficava arara comigo, disse, você não vai à aula. Eu disse, não, é só para passar, eu vou lá e passei, então está resolvido. Mas aí, com 15 anos, o senhor me chamou para ser pregador. E o meu pastor chegou para mim, pastor Adailson Sandoval. Se eu conheceu, alguns aqui conheceram. O Adailson Sandoval falou assim, Alcides, se você quer ser um pregador, você tem que aprender a gostar de ler. Aí ele me falou em relação à escola também, que eu quase não ia. Eu disse, pastor, eu nunca perdi uma disciplina na escola. Nunca perdi uma matéria, passo na boa em tudo, é só isso, então está feito. Até física, que eu não entendia nada, eu passava, porque aquilo é uma bobagem. O que acontece, queridos? O que acontece, irmãos, é que nessa ocasião o estúpido era eu. Porque não prestava mesmo, mas o pouco que eles ofereciam, eu devia absorver. Era quase nada, mas eu não queria era nada. Então, quando o pastor me chamou a atenção, o que eu fiz? Passei a ler. E aprendi a gostar de ler. E viciei em leitura. E é o que nós fazemos. Essa semana eu li um livro. Estou terminando, estou no finalzinho dele, um livro que eu ganhei da Luísa. Eu estou lendo o tempo todo, leio o tempo todo. Um assunto novo, não um assunto que eu já li umas 1000 vezes, desde sempre, sobre discipulado. E vi novidade lá, vi coisa interessante. Vi bobagem também, mas vi coisa interessante. Eu não paro de ler. Irmãos, um discípulo de Jesus tem que saber o que o mundo sabe e saber um pouco mais. Então eu vou dar um conselho direto a você. Acesse menos TikTok. Acesse menos Instagram. Acesse menos Facebook e essas plataformas todas. Acesse menos isso e vá mais para os livros. Eu estou tentando abrir meu computador, onde eu tenho só nesse computador, acho que 5.800 livros. Nós temos não sei quantos livros, que é como eu gosto mesmo, em papel em casa, 1.000, 2.000, sei lá quantos livros tem. E eu já passei por aquilo tudo e volto a eles. E aquilo vai formando o pensamento da gente. Mas se a gente não aprende a gostar de ler, se não aprende a gostar de pensar, irmãos, nós teremos a nossa mente tutelada por quem pensa. E se você tiver a felicidade de quem tutela as suas ideias, for alguém que pensa de acordo com a palavra de Deus, aleluia. Mas se não for, você está perdido. Porque o mundo vai aparecer com uma nova ideia e vai questionar você. E agora vamos para um outro ponto. Como é que eu vou resistir a isso? Como é que eu vou vencer isso? Como é que eu vou lutar contra isso? Qual a chance que eu tenho de vitória? Irmãos, nós temos que amar o conhecimento, buscar o conhecimento e estabelecer convicções. Guarda essa palavra. Convicções. É assim que nós guardamos a mente. Uma frase poderosíssima do apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Ele estava sendo criticado.
Eles queriam destruir as convicções dele. Só que ele usou essa frase, que é uma frase poderosíssima. Eu sei. Querido, se você sabe, ninguém tutela você. Se você sabe, se você tem convicção, o inferno, infelizmente, levou Eva naquela direção, porque ela não tinha convicção. Ela não tinha. Adão tinha, mas não se importou. Ele não discutiu, ele nem usou ter tentado. Ele fez a opção por aceitar o fruto. Mas hoje, irmãos, nós estamos na igreja de Jesus. Quando a gente olha de um modo geral onde o evangelho está sendo pregado, nas igrejas que se dizem igreja de Jesus, eu fico impressionado, irmãos, com a infantilidade, infantilidade mental. Será que eu posso usar essa expressão? A incapacidade de raciocínio, de pensar dos discípulos de Jesus ou dos pseudos discípulos de Jesus. Você já leu um livrinho chamado Crer é Também Pensar? Está aí a minha dica. John Stott. Crer é também pensar. A gente tem que pensar, irmãos. Se nós não pensamos, outro vai pensar por nós. Mas quando nós pensamos e entendemos com clareza o que é de Deus, a gente tem que guardar essa convicção. Vamos lá. Eu vejo aí pessoas que aparentemente são inteligentes e até preparadas, até certo ponto, abraçar as coisas que vão chegando como novas ondas no meio evangélico, de uma forma tão boba que chega a ser infantil. Chega a ser infantil. De uma hora para outra aparece algo na igreja que não tem nada a ver com nada. Simplesmente aparece. E muda daquela moda para outra, e depois para outra, e depois para outra. Eu vou dizer uma coisa para a glória de Jesus, querido, porque eu confirmei esse testemunho hoje de manhã. Deus foi tão generoso comigo, mas tão generoso, que eu mudei quase nada das minhas convicções entre os 15 e 17 anos até hoje. Hoje eu confirmei isso com a Ana. Na mira do inferno. Exatamente, é. As minhas convicções estão firmadas lá atrás. É. E isso me ajudou muito, sabe, minha irmã? Me ajudou demais. Quando eu fui estudar na França, por exemplo, quiseram fazer minha cabeça noutra direção e disseram que eu tinha que assinar uma retratação àquelas convicções. Eu disse, não, isso não é um acidente de percurso na minha vida. Isso é convicção formada. Eu acredito nisso. Para mim isso é bíblico. Não interessa o que vai acontecer, mas eu não retrocedo. É nisso que eu acredito. Queriam que eu acreditasse em coisas novas. Alguns fundamentalistas, pré-milenistas, que queriam impor novos pensamentos a mim. E eu disse, não, isso eu não acredito nisso porque meu pai acreditou, minha mãe ou alguém. Eu acredito nisso porque acredito, porque para mim é bíblico. Aí disseram, não, você continuar com a gente, você tem que retratar por escrito essas convicções. Falei, então eu não vou continuar. Eu tinha 20 anos. Porque, queridos, se nós não tivermos convicções, outros terão no nosso lugar. Então, aquilo que você acredita, acredite. Não ande pela circunstância, pelo momento, não ande pelas emoções, pela necessidade circunstancial. Porque se eu tenho uma convicção, aconteça o que acontecer. Ah, não, mas eu vou mudar um pouco, quem sabe assim acontece e tal, etc. Não mude. Eu já dei algum vacilo dessa natureza, já. E sabe o que eu me senti depois? Um idiota completo. Eu tive vergonha de mostrar a cara. Porque eu disse, gente, eu não acredito nisso, por que eu fiz isso? Eu não acredito nisso. Não vou dizer o que é, porque eu posso acabar trazendo ofensa ao pensamento de alguém. Mas eu gostaria muito que vocês tivessem isso em mente, queridos. A nossa batalha é na mente. Se ela é na mente, você tem que ter convicção. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui que vai parecer uma heresia, talvez até seja. É melhor você ter uma convicção com algum tipo de problema e necessidade de correção do que não ter convicção nenhuma. Tenha convicção. Porque se a sua convicção for equivocada, nós vamos sentar, vamos discuti-la. Quem sabe você vai ter um novo entendimento, mudar a sua forma de pensar. Mas se você tem a forma de pensar da circunstância, a forma de pensar do momento, você é uma presa fácil para o inferno. Não é no mundo, não, é dentro da igreja. Dentro da igreja. Do mundo, então, nem se fala. Muito bem. Mas aí agora nós vamos para um outro aspecto. O texto, foi o texto que o Diogo me deu,
dizendo que era o texto de hoje que eu até agora nem abri. 2 aos Coríntios, capítulo 10. 2 aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos crentes de Corinto, no capítulo 10. Vejam vocês, a partir do versículo 3, o que diz aí, queridos. Cadê? Vamos lá. Ok? 10, 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E aí vem a frase: e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Aqui está o segredo dos segredos. Levar todo o pensamento cativo a Cristo. Não, a obediência de Cristo. É uma questão de obediência. Vamos lá, queridos. Eu sei que eu já falei isso aqui uma ou duas vezes, ou talvez até 10 ou 20. Mas algumas coisas precisam ser reprisadas para a gente compreender melhor. O inimigo trabalha em muitas direções para enfraquecer a igreja, para enfraquecer um instrumento, o agente de Deus, para a implantação do reino, que é a sua igreja. Somos nós, você e eu, individualmente e coletivamente. Ele trabalha para enfraquecer isso. Então, uma das coisas que o inimigo tem feito é criar um ressignificado para as palavras. Uma palavra que é forte, tem um significado forte, se torna fraco, perde o sentido. Quer ver uma palavra? A palavra cristão. Cristão, como todos sabem, é um pequeno Cristo, né? É um pequeno Cristo. Você sabe quantas vezes aparece a palavra cristão no Novo Testamento? Acredito que 3 vezes. Mas Jesus, no final da caminhada dele, antes de partir, ele disse assim: toda autoridade me foi dada. Ide, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar o que eu ensinei para vocês, batizando, etc. Ide, fazei discípulos. A palavra discípulo aí é a palavra aprendiz. Vão e façam aprendizes. Você sabe quantas vezes essa palavra discípulo aparece no Novo Testamento? Mais de 250 vezes. Mas olha que curioso, nós não temos nem de longe o costume de falar os discípulos de Jesus. Esse é um país de discípulos de Jesus. A gente diz que esse é um país cristão. Porque ser cristão e não ser nada hoje é praticamente não, é exatamente a mesma coisa. Ser um cristão e não ser nada é a mesma coisa. Veja o que aconteceu. Vamos para um derivado desse cristão, que é o cristianismo. Esse movimento dos cristãos. Em tese parece uma coisa interessante, porque como a igreja era chamada de igreja do caminho, ela está em movimento. Então, quando fala em cristianismo, dá uma ideia de movimento. Só que esse movimento e o evangelho são coisas distintas. O cristianismo é uma invenção do inferno para enfraquecer a igreja. E que é exaltado pela igreja no mundo inteiro. É assim que eu vejo. Eu mesmo já acreditei que cristianismo era coisa boa de Deus. Não é. Na minha convicção, não é. Eu explico. O cristianismo matou mais judeu do que muçulmanos. Não preciso de mais explicação. O cristianismo matou mais judeus do que os muçulmanos mataram. O cristianismo na Alemanha matou 6 milhões de judeus. Quase o tanto de judeu que tem Israel hoje. O cristianismo, naquele tempo lá, era oficial. Era oficial. Os pastores recebiam salário do governo, como recebe até hoje. Porque lá a igreja é oficial, uma igreja reformada luterana. Os pastores e as pastoras recebem salário do governo. São funcionários públicos. Mataram 6 milhões de judeus, sem falar na quantidade de ciganos, de homossexuais, de poloneses, etc.
Sim, vamos lá. Tá bom, vamos lá. Fala, querido. Em grande medida, sim. Sim. É. É. Mas é a mesma coisa. É. Mas hoje, o político que rouba e mata e faz o que acontece, vai para a televisão e fala em Deus. Até o ateu Fernando Henrique Cardoso falou em Deus. Porque Hitler também falava em Deus. É o cristianismo. É o cristianismo. Exatamente. Sim. Vamos para os números redondos? Sim. É. Vamos então para os números na Alemanha. Quando Hitler veio para impôs o nacionalismo na Alemanha, tinha lá cerca de 12 mil igrejas. 3.000 pastores daquelas igrejas se levantaram contra Hitler. O que aconteceu com eles? Foram mortos. 3.000 deles apoiaram abertamente Hitler. 3.000. Então sobraram 6.000. O que os 6.000 fizeram? Ficaram calados e deixaram rolar. Exatamente. No Brasil e no mundo. Eu diria no mundo, querido. É. Não, mas deixa eu estender a ideia, querido. Porque quando você fala hoje no Brasil, a nossa mente remete imediatamente ao momento que nós vivemos de polarização, esquerda-direita, comunismo, não comunismo, etc. Eu vou estender a ideia. Vou estender. Vamos para os Estados Unidos, que não tinha nenhuma coisa nem outra. Tinha dois partidos, um de esquerda que não é comunista, e um de direita que é liberal, mas não comunista, e um de direita que é o republicano. De lá veio o evangelho para cá. Era um país evangélico. E vocês sabem o que acontecia todos os domingos, na hora do culto? Os negros entravam numa igreja e os brancos em outra. E eles deviam orar dizendo assim: Deus, obrigado, porque aqui não tem nenhum branco. Oh, bênção maravilhosa, estamos livres dos brancos no culto de hoje. Não tem nenhum branco nesse culto. E na igreja dos negros, dos brancos, e graças a Deus, os negros estão lá no culto deles. Isso, meu irmão, é fora do reino, tanto quanto quem se cala para a bandidagem, para a corrupção, para o comunismo, para tudo isso. E tudo isso é, ao mesmo tempo, o quê? Cristianismo. Não evangelho, cristianismo. Não, veja só, de novo, meu irmão, de novo. Vamos tentar identificar uma coisa aí. É. Vai, vamos lá. Pensa o seguinte, querido. Pensa o seguinte. O que é a igreja? Quem é a igreja? Nós quem? Pronto, você é a igreja. Você também? Eu também. Não, mas veja só. Quando falamos de igreja, nós não devemos confundir com instituição. Veja bem, a igreja é uma instituição? Sim. Jesus apoia a instituição? Sim. Como é que eu sei disso? Jesus escreveu cartas às igrejas locais da Ásia. Está no Apocalipse. Se ele não apoiasse a igreja local, ele não teria escrito carta para uma igreja local. Então, indiscutível. A igreja local tem a aprovação do Senhor. Indiscutível. Ponto. Certo? Agora, não significa que todo mundo que esteja atrelado a essa instituição seja a igreja de Jesus. Mas significa que todo mundo que de alguma forma se atrela a Jesus, de alguma maneira, se faz chamar de cristão e está dentro do cristianismo. Por exemplo, um senador que eu admiro como senador é espírita. E foi ele que eu ouvi um dia no Senado, que é o Girão. Um dia eu ouvi o Girão no Senado dizendo assim: nós somos o maior país evangélico do mundo. Então nós temos a obrigação de evangelizar o mundo. O Girão disse isso, um espírita. O homem durante a semana consulta quem já morreu, que Deus abomina. Mas é um cristão. Isso é o cristianismo. Elegeu-se um novo Papa.
Aquilo é um poder econômico, político e religioso, queridos. Não é a igreja de Jesus. Aquilo é um poder massacrante, um rolo compressor contra a humanidade. Contra a humanidade. O maior poder que há nesse mundo chama-se Igreja Católica Romana. Poder financeiro, econômico, poder espiritual. Porque eles controlam de forma quase absoluta tudo. Tudo e todos. É tudo por interesse político, de poder. Entretanto, tudo é cristianismo. Tudo é cristão. Então, é assim, todo mundo é, significa que nem é. Quando a responsabilidade é de todos, é responsabilidade de ninguém. Entende, queridos? Então, eu preciso compreender que eu sou a igreja. Quando você falar, lembre sempre disso, eu sei que é óbvio, lulante, mas vou reprisar. Quando você falar, a minha igreja não visita, significa que você está dizendo assim, eu não visito. A minha igreja não visita quem está doente no hospital. Você está dizendo assim, eu não visito doente no hospital. A minha igreja não ora, significa, eu não oro. A minha igreja não estuda a Bíblia, eu não estudo a Bíblia. Porque você é a igreja, não pense no outro, pense em você. E sai dessa vala comum do cristianismo. Clésio, uma coisa que eu tinha dificuldade, mas obtive sucesso para a glória de Jesus, na adolescência do Diogo, era convencê-lo de que não ser igual era um privilégio. Porque a conversa era, mas meus colegas, lá no Mackenzie, meus colegas, eu disse, filho, você tem a honra e o privilégio de não ser igual, não abra mão disso, você é exclusivo, não abra mão dessa exclusividade, não queira entrar na vala comum. E o cristianismo é a vala comum. Então veja bem, Clésio, eu acredito que a rigor, queridos, o que a gente precisa discutir às vezes não é se temos que reagir ou não, mas apenas não, mas também, muito importante, é discutir a forma de fazer isso. Porque nós temos que agir com inteligência e não, vou dizer uma coisa que cabe diálogo, mas quando a gente age emocionalmente, nem sempre a gente age com inteligência. Porque a emoção não é muito inteligente. A emoção é apaixonada. Ela age assim sem refletir, sem pensar. E o que vem acontecendo muito no nosso país hoje é pouca reflexão e muita paixão. Muita paixão. E por falta de reflexão, por falta de pensar, por falta de botar a cabeça para funcionar, nós ajudamos pouco. Vejam vocês que naquele tempo, por exemplo, existia uma máquina do nacionalismo alemão para fazer a cabeça das pessoas. De novo, irmãos, isso não chega de uma vez. Vocês querem ver uma coisa maluca, absurda? Uma coisa absurda? Nós temos tido a infelicidade de ter presidentes que são infelizes demais no que falam. Sabe? Lula, Bolsonaro, Dilma, tem sido uma lástima. Mas o Lula falar do que aconteceu na China, por meio de Mao Tse Tung, gente, aquilo é um absurdo, meu Deus do céu. Mao Tse Tung foi responsável pela morte de milhões de chineses, tanto que o próprio partido o botou para fora, porque ele era um assassino, um sanguinário. Ele ensinou a cultuar a ele criou um livrinho vermelho, tirou a Bíblia de todo mundo e os livros de todo mundo, deu um livrinho vermelho em que os filhos entregavam os pais para serem mortos. Agora, alguém falar que aquilo é algo para ser comemorado, Deus tenha misericórdia. Mas todo mundo se mantém o quê? Cristão. É o cristianismo. Então, uma coisa importante, Clésio, é tirar a igreja de dentro do cristianismo. E aí nós vamos para a palavra que eu estava dizendo. A palavra que vai definir isso não é cristão, é discípulo. Como eu estava dizendo, a palavra cristão mal aparece. Mas a palavra aprendiz, a palavra discípulo aparece mais de 250 vezes. Só que é uma palavra que a nós é alheia. Vocês sabem que eu tenho insistido nisso. Por isso a nossa igreja chama-se Ministério 1 a 1. Porque nós queremos que a igreja entenda o que é discipulado, o que é fazer discípulo. Não se faz discípulo de forma massificada. Você não faz discípulo em multidão. Você faz 1 a 1. Jesus chegou para Pedro e disse, segue-me. Como é que Pedro largou o barco e seguiu Jesus de uma vez, querido? Como é isso? O homem está pescando. Está pescando, e aí chega alguém e diz, Pedro, larga esse barco, deixa esses peixes aí, me segue. O homem largou tudo na hora, largou lá, no lago, e foi atrás de Jesus.
Por quê, queridos? Porque, irmãos, Jesus era tomado como um rabino. O rabino era um tipo de professor, era um instrutor. Mas não era um instrutor que marcava a hora de aula. Por isso ele falou, segue-me. Vocês vão reparar que os discípulos de Jesus passaram a andar com ele. Viajavam com ele pelo país afora. No lugar lá onde ele dormia, eles também estavam com ele, eles tomavam refeições juntos e tal. Jesus esteve com eles o tempo todo. Isso era ter um discípulo, isso era o discipular, que aliás não é um verbo, né? O livro que eu li essa semana mostrou isso de forma curiosa. Discípulo é um substantivo e não um verbo. Você não, como é que você diz assim? A gente fala em discipular, mas você não fala em cristianizar as pessoas, não é? Bom, mas não vou entrar nesse mérito, senão a gente vai se perder. O fato cristalino, queridos, é que para que nós tenhamos convicções mais claras, nós precisamos de discipulado. O que a igreja tem hoje, Clésio, é um apanhado de ideias que são discutidas de forma permanente. Na minha geração, pelo menos, uma discussão que começou há 500 anos. Deus elegeu ou não elegeu? A predestinação é porque Deus conhecia ou Deus não conhecia? E a gente fica nisso, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Só que lá atrás isso já virou até guerra, já mataram gente por causa disso. Você vê o tamanho da estupidez, gente morreu por causa disso. Gente matou por causa disso. Eu estou dizendo que isso é inválido, que isso não tem sentido? Não, é claro que eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo, queridos, é que enquanto nós ficamos nessas teologizações para lá e para cá, as convicções fundamentais nós perdemos. Então vamos lá. Um discípulo, primeiro é uma pessoa que anda com o seu discipulador. Anda com ele. Jesus falou, me segue, vem comigo. Irmãos, nós temos que andar com Jesus. Andar com ele. O tempo todo. Andar com Jesus. Não é andar com o pastor. Não é andar com a pessoa que está sendo usada por Deus na igreja para te instruir. Eu estou dizendo andar com Jesus. Depois de andar com ele, você aprende com ele. Você aprende. Pelo ensinamento dele, pelo que você está vendo. E depois de andar com ele e aprender com ele, você faz como ele faz. Você vive como ele vive. Isso é o discipulado. Isso é ser um discípulo de Jesus. Significa que você andou com ele, aprendeu com ele, agora você se tornou um cristão. Você se tornou tão parecido com ele que você é como um pequeno Cristo. Veja que agora nós chegamos lá começando em outra direção. Você não começa como cristão. Você começa aqui seguindo Jesus, andando com ele, aprendendo com ele, se tornando como ele. Se você andar com ele, aprender com ele, se tornar como ele, sua mente vai estar guardada. Isso é guardar a mente em Cristo. Porque alguém pode pensar que guardar a mente em Cristo é decorar a Bíblia. Se eu decorei vários versículos, então a minha mente está guardada em Cristo. Irmãos, é inevitável que novas ideias cheguem à nossa mente. Nós temos esse órgão passivo que é o ouvido. Simplesmente, você pode fechar o olho, mas para fechar o ouvido é complicado. Você vai receber por meio do que vê e do que ouve, mas sobretudo do que ouve nesse caso. Nós vamos receber muita informação. Mas se eu ando com Cristo, isso muda. Vamos lá, eu estou com a Ana. Eu estou com ela, andando com ela, vivendo com ela, nós estamos juntos ali. E alguém tenta me seduzir, uma mulher tenta me seduzir. É uma possibilidade, porque ela pode falar comigo, eu posso ver. Mas se eu estiver sozinho, se eu estiver afastado, há uma possibilidade de que a minha mente vai trabalhar nessa direção. Mas se nesse momento eu estou com a Ana, automaticamente, eu não quero ofendê-la. Eu nem vou olhar de novo para aquela mulher. Porque se eu fizer isso, eu estaria desrespeitando. Então eu vou cuidar disso. Vou arrumar um problema grande, já está arrumado. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer, queridos? Que andar com Jesus é isso. Olha, irmão, não interessa de onde vem a informação da escola, do seu partido político, da sua empresa, do seu chefe, do seu colega de trabalho, não interessa de onde vem a afirmação. Se você está com Jesus, ela vai passar por um filtro. Mas onde é que está Jesus? À direita ou à esquerda? À frente ou atrás? Dentro. Dentro.
Veja só, não é antes de ser como se fossem coisas distintas. Uma está exatamente atrelada à outra. O que eu estou dizendo é que, da maneira como foram chamados os cristãos a primeira vez em Antioquia, tinha sentido. Porque eles eram de tal maneira identificados com Jesus, que chamá-lo de cristão, inclusive era expor a possibilidade de morte. Percebeu? Naquele tempo, chamar alguém de cristão significa, ele tem uma convicção tal em Jesus, que ele acredita no que ele acredita. Eu vou dar um exemplo disso. Ser um cristão naquele tempo significava dizer que aquela pessoa não aceitava que César fosse chamado de Kyrios. Kyrios só Jesus. Esse é um cristão. César não. César não é Kyrios. César não é Senhor. Então o que acontecia? César não é Senhor, morte para você. Hoje não. Se você falar que é um cristão num país desse, é praticamente chique. É praticamente chique. Se você falar que é macumbeiro, é que é problema, mas falar que é cristão é chique. O ressignificado da palavra mudou completamente. É uma ação do inimigo para mudar o sentido. Então hoje, para a gente compreender melhor o que significa ser um cristão, significa que você é um discípulo de Jesus, um aprendiz dele, que anda com ele, que aprende com ele, que vive como ele vive. Aí você é um cristão por quê? Porque você se identificou de tal maneira com ele hoje, que você é confundido com as convicções dele. É nesse sentido. Naquele tempo era muito mais radical, naturalmente. Não é? Muito mais. Compreendeu? Ok? Vamos lá para a questão. Ele está dentro. Irmãos, isso só é possível por meio da ação do Espírito Santo na nossa vida. Entendamos isso. Não adianta eu dizer que estou andando com Jesus. Não adianta eu ter lido a Bíblia. Jesus, quando foi para a eternidade, ficar ao lado do Pai, ele mandou o Consolador, aquele que andaria junto. E ele disse assim, o Espírito Santo, é que vai nos conduzir à verdade. Ele é quem conduz a verdade. Ele é que nos leva à verdade. Então aí agora, já caminhando para o final, querido, se nós queremos manter a nossa mente em Cristo, se nós queremos vencer essa batalha, a nossa mente, nós temos que aprender a submeter a nossa mente ao escrutínio do Espírito Santo. Vamos para um pensamento totalmente reformado. O juiz supremo de todas as controvérsias. Confissão de Fé de Westminster. O juiz supremo de todas as controvérsias é o Espírito Santo falando por meio das Escrituras. Esse é o juiz supremo. Se você não sabe, se você não entendeu, se é novo para você, que pode estar afetando negativamente a sua vida, não é parte do reino, não interessa a você, a sua mente está sendo assaltada pelo inimigo, exponha isso ao escrutínio do Espírito Santo por meio do que o Espírito Santo revelou na Bíblia. Ore, Espírito Santo me mostre, me ensine, me faça entender. E aí agora você vai fazer um julgamento adequado. Você vai fazer o julgamento adequado, porque o Espírito Santo está te conduzindo por meio do que ele falou. Mas agora tem um detalhe aí. E aquilo que ele não falou, esse é o problema. Tem coisa que ele não falou. Ele falou que nós devíamos aprovar o uso de célula-tronco? Não. Então, nós vamos para uma palavra que o apóstolo diz assim, viver no presente século de forma justa, sensata e piedosa. A piedade tem tudo a ver com todo esse relacionamento com o Senhor, não vou entrar nesse mérito. Mas o que me interessa é a palavra sensatez. Irmãos, algumas coisas são simplesmente insensatas. São loucura, são infantilidades, coisas de menino. Sabe, estão fazendo coisa em nome de Jesus aí, que qualquer pessoa que tem um tique-teco devia entender que aquilo é ridículo, que aquilo é patético. Quando botaram aquele trombadinha, por exemplo, para roubar as igrejas, o pastor que pôs lá é um trombadinho igual, porque não é possível. Não é possível que alguém seja imbecil àquele ponto, não pode. Só pode ser má fé, não tem sentido, tem que ser má fé. E aí, nós precisamos então aprender a viver no presente século de forma sensata. Ah, mas aí agora estende o raciocínio. Porque para viver com sensatez, nós precisamos evitar algumas coisas. Uma delas, nós precisamos sair da tirania do urgente, irmãos. Nós temos que vencer a tirania do urgente, do agora, do imediatismo. Eu não sou um homem favorável a mosteiros, já falei isso antes.
Porque para mim o mosteiro é como pegar o sal e pôr no saleiro, não tem sentido, o sal tem que estar onde a carne pode apodrecer, para evitar isso. Mas irmãos, nós ao mesmo tempo precisamos aprender a sossegar um pouco mais o coração, a amar um pouco mais o silêncio, sabe? Nós estamos ouvindo permanentemente, é impressionante, a gente só tem silêncio quando dorme. Precisamos amar um pouco mais o silêncio. Eu amo o silêncio. Eu já falei isso, eu tinha alguns lugares reservados para o silêncio. Um lugar bom, final da Península dos Ministros. Não sei se ainda tem, mas lá tinha um acesso por meio de uma quadra de tênis. E lá tinha um banco desses feitos de cimento, voltado para o lago, lindo, belíssimo. Eu passava horas ali. Muitas horas eu passei aqui nessa área da marinha, debaixo de uma árvore, até matei o capim que tinha lá todo. Porque eu passei tanto tempo ali sentado, deitado, sabe? Falando o quê? Falando nada, em silêncio. Outras vezes chorando, outras vezes rindo, outras vezes cantando, outras vezes falando com o Senhor, ou não falando nada, só ouvindo o que Ele tinha para me falar. Irmãos, nós precisamos reaprender um pouco o silêncio, para aprender a pensar, a refletir, sabe? A juntar as ideias. Fale, né? Sim. É. Exato. É, exato. Nada. A gente age no embalo. É, exato. É. A gente vai agir no embalo, irmãos. O momento vai determinando, a gente vai avançando mais um passo, sem parar para pensar. E ter uma vida sensata é obra do Espírito Santo na nossa vida. Algumas pessoas pensam que a obra do Espírito é falar em línguas, profetizar, tudo isso é verdade. Dom de línguas, etc. Mas, irmãos amados, a palavra de conhecimento também é fruto da ação do Espírito. E esse conhecimento não vem necessariamente só porque o Espírito despeja conhecimento na minha cabeça. Jeremias 3,15, Deus disse assim: eu vou dar para vocês pastores, que pastoreiem vocês com inteligência e com conhecimento, com sensatez. Nós temos que ser mais sensatos, não aceitar tudo que vem para nós, agir com sensatez. Para isso, temos que aprender a parar e pensar e agir de forma sensata. Vamos lá, eu preciso orar, pedir a Deus, pedir oração na igreja, para saber que eu que tenho 3.000 por mês, posso fazer um compromisso de pagar 4.000 por mês? Eu preciso de alguém para dizer isso? Preciso do Espírito Santo, de uma profetisa para ela me falar? Não. É um milagre de pensar, né, meu irmão? Meus irmãos, é uma questão de sensatez. Mas repare o que está acontecendo no meio evangélico hoje, irmãos. São tantas loucuras, que se a pessoa parar para pensar um pouquinho, ela vai dizer: gente, que doideira é essa? Isso não tem nada a ver, nada a ver. Põe na conta de Deus ainda, Deus é responsável por isso, né? Irmãos, é aqui, ó. A nossa batalha é aqui. Parece pouco espiritual isso? Não, é totalmente espiritual. Não separe uma coisa da outra. Tudo na sua vida é espiritual. Fazer o almoço de sábado com um pudim de leite para agradar o marido é espiritual. Sabe? Isso também é espiritual. Entende, querido? Levar a esposa também para jantar. Ó, ao outro lado, hein? Levar a esposa para jantar, como eu fiz essa semana também, é espiritual. Tá certo? Percebem isso, querido? Nós não temos esses dois. A nossa vida é espiritual de forma permanente. Quando nós estamos estudando, aprendendo, pensando, porque tudo que nós fazemos, irmãos, fazemos para a glória do Senhor. A nossa batalha é permanente. Na minha mente, eu não tenho folga. No sábado de manhã eu não vou pensar nada porque eu estou de folga, o inimigo não vai me atacar. Eu vou assistir um bom filme. O filme pode ser o ataque dele. Pode ser o ataque, é lá que está acontecendo. O tempo todo, permanentemente. Eu estou acordado, por isso eu tenho que parar e pensar. Eu tenho que pensar. Aprenda a pensar, goste de pensar. Medite. Ame o silêncio. Ouça o que o Senhor tem para falar. Ouça um pouco o seu coração também. Reavalie os seus pressupostos. Observe se você está seguindo, andando e vivendo como Jesus.
Ah, mas nós temos uma questão política para resolver. Sim, Jesus, como é que o senhor tratou essa questão? Eu estou com um problema na justiça. Como é que o senhor tratou a questão da justiça, Jesus? Tem um irmão que está fazendo mal para mim. Como é que eu trato o irmão que está me fazendo mal, Jesus? Tenho uma pessoa necessitada ao meu lado, Jesus. O que eu faço com ela, Jesus? Vocês percebem isso, queridos? Quando a gente anda com Jesus, é disso que eu estou falando. Você vai aprendendo com ele e isso vai se tornando automático na sua vida, tanto quanto é automático quando você se casa. Quando nós nos casamos, a Ana só comia tomate, alface e o restante da comida, mais nada. Nós somos no primeiro dia de feira, primeiro mês de casado, vamos para a feira, primeiro sábado de casado, vamos para a feira. Quando chegamos na feira, aí nós fomos fazer a feira, né? Aí a Ana foi lá, pegou um tomate, pegou alface. Não, tá bom, já fiz. Oh, mas já fez a feira? Só isso? É. Não! Tudo isso que você está vendo nessa feira aí eu como. Tudo isso aí. Oh, mas ela só gostava de tomate. O que acontece hoje? Tudo que tem na feira, tanto ela quanto eu comemos. Porque isso foi tornando parte de nós. É disso que eu estou falando. Você anda de tal maneira com Jesus. Você observa a vida dele e passa a fazer como ele faz, de tal maneira, queridos, que isso se torna automático na sua vida. Não é um fardo mais. Não é um fardo mais. É parte da vida. É disso que eu estou falando. Isso é discípulo. Isso é o aprendiz. Isso é o discipulado. Jesus se torna parte da sua vida. Você é o que ele é e ele é o que você é. Ele é o centro de tudo. Ele é a sua vida. Ele é a minha vida. Isso é discipulado. Discipulado não é aprender a decorar certos versículos da Bíblia. Porque alguém pode pensar que é isso. Se eu estudei esse livro todo, aprendi tudo isso, fui discipulado. Irmão, discipulado dura para sempre, porque é uma vida inteira. Uma vida inteira. Fala, Paulo. É verdade. Agora, Paulo, isso vem. Aham, exato. Aham. De onde é que vem isso, queridos? Isso é a nossa herança católica romana. Porque não é que lá acontece por acidente, lá acontece de propósito. O católico romano, de verdade, não estuda a Bíblia por uma razão simples. A igreja literalmente fala para ele o que ele deve acreditar e o que ele deve ser, para não conhecer mesmo. Então, não é nem a Bíblia. Lá é sobretudo o magistério e a tradição. Então, essa é a nossa herança. Vocês reparem que hoje a Igreja Católica Romana está fazendo escola para pobre também. Mas a escola antes era só para rico. Essa é a diferença entre o que aconteceu na América do Norte e aqui na América do Sul. A América do Sul Católica Romana continua na ignorância. A América do Norte, Canadá, Estados Unidos, o que aconteceu? México também já é atraso. Vai para terceiro mundo de novo. Onde? Onde as pessoas eram ensinadas que a igreja pensa por elas. Mas o protestantismo, sobretudo os puritanos nos Estados Unidos, ensinaram o contrário. Não, você vai aprender a ler para você ler a Bíblia. E aí criou-se aquela nação baseada, fundamentada nesses princípios, como liberdade, por exemplo. Como liberdade. De onde é que vem? Do Evangelho. A nação foi criada assim. Essa é a diferença, irmãos. E aqui no Brasil, por exemplo, os protestantes entraram. Simon, que foi o primeiro protestante que plantou uma igreja aqui, que foi um presbiteriano, no último sermão dele, ele falou, olha, primeiro, tem que ser uma obra do Espírito Santo. Segundo, ao lado de cada igreja tem que ter uma escola. Porque se as pessoas não aprenderem a ler, como é que vão estudar a Bíblia?
A primeira escola fundamental até o 8º ano, de graça no mundo, aconteceu onde? Na Alemanha, por exigência de quem? De Lutero, Martim Lutero. Porque Lutero disse que adianta eu traduzir a Bíblia se ninguém vai poder ler. Então é preciso oferecer a oportunidade das pessoas aprenderem a ler. Os vassalos não aprendiam a ler. Quase ninguém aprendia a ler. Então criou-se a escola gratuita, a escola pública, para ensinar a ler a Bíblia. Percebe, irmãos? Aprender a pensar, é disso que nós precisamos. Mas eu quero dizer uma palavra final que parece desatrelada dessa, mas é apenas um corte final. Eu falei de andar com Jesus, viver com Jesus, discipular e tal. Eu vou dizer uma coisa que Jesus fazia, queridos, no discipulado dele, que eu quero sugerir a vocês. Ontem eu vi isso lá no Gama, achei tão legal, e eu vou trazer isso aqui para a igreja. Eu vou trazer depois, de forma mais exaustiva, mas agora eu quero dar essa palavra. Irmãos, uma coisa que Jesus fazia muito, é interessante, eu nunca tinha observado que é tanto assim, era comer com as pessoas. Interessante. Muitos dos momentos de Jesus, ele estava comendo na casa de alguém, almoçando com alguém, não é? Curioso isso. E só faz reunião comendo. Porque o que acontece, queridos, é uma coisa curiosa, mas a refeição, vocês sabem que uma refeição prazerosa libera, por exemplo, ocitocina. Ocitocina é o hormônio do prazer. Então, quando você vê aquela comida bonita, aquele pudim de leite e tal, o que acontece? Você fica você fica com aquela vontade de comer, isso libera um hormônio bom em você. Por isso, dificilmente as pessoas brigam enquanto comem. Eu sempre oriento os casais, por exemplo, a fazer isso. Tem um problema grave para resolver, não resolve em casa. Agora, lavar roupa suja em casa, não lava na lavanderia. Agora, tem um problema para discutir, convide para sair. Leve àquele lugar onde a comida é saborosa e todo mundo gosta, porque enquanto come, dificilmente briga. Ali a gente dialoga. Jesus fazia muito isso, queridos. Mas agora eu vou dizer uma coisa complicada para nós. Eu não vou entrar nesse mérito agora não, mas é só para pensar. Se Jesus fosse chamado para pastorear hoje, ele não seria pastor basicamente em igreja nenhuma. Jesus não seria aceito como pastor. Porque Jesus seria um escândalo. Um escândalo. Jesus encontrou um homem no caminho que queria vê-lo. Subiu numa árvore e ele virou para ele e disse: Zaqueu, desce daí. Me convém hospedar na sua casa hoje. Eu vou ficar na sua casa com você hoje. Quem era Zaqueu, querido? Imagine uma situação em que a Argentina resolveu invadir o Brasil numa guerra. E está vencendo, está matando brasileiros de toda ordem, pegando o nosso dinheiro, nossa riqueza e tal. E eu me torno um colaborador dos argentinos contra os brasileiros. Contra o meu país. Esse era Zaqueu. Zaqueu era o traidor da nação. Eles odiavam Zaqueu. Qualquer publicano era... É tanto que eles chamam pecadores e publicanos. Porque publicano é um pecado à parte. É demais para se vir apenas como pecador. Sem perdão. E o que Jesus fazia, querido? Jesus não só conversava com o publicano. Ele ia para a casa dele. Sentava com ele. Comia com ele. Não espalhe por aí. Não conte para ninguém. Bebia Coca-Cola com ele. Era? O que Jesus bebia com ele? Água? Água com gás? Vinho. Jesus bebia vinho com ele. Lucas 7. João Batista é chamado de glutão, possesso por demônio, por quê? Porque comia e bebia. Água? Todo mundo bebe água. Jesus, aliás, João não comia. Jesus é chamado assim porque ele comia e bebia. Eu não estou estimulando ninguém a beber vinho, querido. De jeito nenhum, de forma nenhuma. O que eu estou dizendo, irmãos, é que Jesus seria um susto para nós. Porque ele ia para a casa deles, ele sentava com eles. Jesus pegou uma mulher de vida irregular, que morava com um homem que não era marido dela, e sentou sozinho com ela do lado de um poço. Só de conversar com a samaritana seria um escândalo. Mas Jesus sentou com uma mulher de vida irregular e ficou lá só os dois. 12 homens saíram para comprar comida para um só. 12 foram comprar comida, ele ficou sozinho. Sentou com a mulher, era um escândalo. Jesus era um escândalo, por isso fizeram o quê? Mataram ele. Exato. Irmãos, então pensem no seguinte, defendeu a mulher que iam matar, né? Ele não matou a mulher, nem mandou apedrejar. Irmãos, reparem, que eu não estou estimulando nada disso, de você ser escândalo para ninguém.
O que eu estou dizendo é que às vezes nós pensamos pouco e só absorvemos o que está sendo dito, sem parar para pensar um pouco e dizer assim, meu Deus, será que é isso? Ou eu teria que pensar melhor? Eu teria que reagir melhor, ser diferente. Eu vou deixar como orientação final isso. Querido, faça o mesmo que Jesus. Convide alguém para almoçar com você. Leve alguém para uma refeição com você. Durante a refeição, vou pegar a palavra que eu ouvi ontem lá no Gama. Seja intencional. Eu vou trazer isso para a igreja. Seja intencional. Você não convidou só para ter mais alguém para experimentar a sua boa culinária. Não, você convidou porque você intencionalmente quer ajudar essa pessoa a conhecer Jesus. Tá certo, queridos? Assim você vai começar o seu discipulado. Convide alguém, chame alguém para almoçar com você. Na próxima semana, essa e na próxima semana eu já tenho convidados, mas para outra eu tenho 3 convidados. Eu estou tentando incluir um 4º convidado. Nenhum deles é crente. Porque a ideia é chamá-los para refeição comigo, estar à mesa comigo, para bater papo, comer, conversar coisa boa. E assim nós estaremos construindo o reino de Deus e guardando a nossa mente em Cristo. Amém? Alguém quer falar algo? Sim. Sei. É? O reino de ponta cabeça? Está aí. Ótimo. Então chama-se o reino de ponta cabeça. Ok. Larry Crabb? Ok. Larry Crabb é um bom autor, sem dúvida. É o reino de ponta cabeça. Tem um livro também que vale a pena a gente ler, mas ler com cuidado, viu? Porque ele é meio liberal. É de um presbiteriano de Nova York que morreu. E eu gosto, Timothy Keller. Tim Keller. Tim Keller tem bons livros, chama-se Igreja Centrada. Igreja Centrada. É um presbiteriano de Nova York que, como eu disse, tem coisas muito boas. O que ele escreve, por exemplo, sobre o filho pródigo é simplesmente fantástico. Esse Igreja Centrada tem um quê de liberalismo aqui e acolá, é coisa de Nova York. Mas é muito bom também. Fale, Nina. Desculpe, querida, perdão. Você estava falando ainda, perdão. Larry Crabb. É verdade. Larry Crabb já foi moda no passado. Na nossa adolescência, Larry Crabb era moda. E Václav, sobretudo, falava demais em Larry Crabb. Fale, querida. Pode falar agora, querido. Pode. Nós estamos aqui organizando o nosso fim de tarde com o Senhor, né? E a gente está numa aflição, porque nós estamos precisando de voluntários, porque nós todas, de alguma forma, estamos um pouco sequeladas. E sim. Então a gente está convidando homens e mulheres para nos ajudar na decoração, que vai ser daqui 2 semanas, no sábado que vem. Então, como eu sei que tem muitos homens que... Dia 31, sábado. Será feita no dia 31. Sim, no dia 31, e a gente precisa de... Tem alguns homens que já estão aqui, que a gente já está de olho. Paulo, dá um sorriso para mim, Paulo. Ai. Então, a gente vai precisar de mais de voluntários, porque o tempo está passando, e então eu e Ana, estamos aqui pedindo a vocês que, por favor, quem tiver e puder nos ajudar, nós estamos suplicando, igual a Paulo, nós estamos rogando a vocês que, por favor, se voluntariem para nos ajudar, porque vai ser um momento lindo em que nós vamos falar aquilo tudo que você já sabe. Obrigada, pastor. Então, queridos, quem quiser se oferecer, já procura a Nina logo, né? Porque assim ela pode saber com quantos vai poder contar. Você espera pelo menos quantos voluntários para isso, minha irmã? Uns 20 homens. 20. É. Vamos construir um novo templo naquele dia, não?